professor Deimar possui doutorado em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso, graduação em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Além de ter cursado a Escola de Psicanálise da Universidade de Buenos Aires, atualmente é pró-reitor do Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Tem experiência em pesquisas nas áreas de educação superior, educação profissional, linguagens, psicanálise e psicologia social, atuando principalmente nos seguintes temas: construcionismo social, HIV, AIDS, juventude, vulnerabilidades, preconceitos, identidades e sexualidades. Professor Deimar, se quiser acrescentar algo mais a essa apresentação, fica à vontade. Vou apresentar também a professora Maria Lúcia Rodrigues Miller, que dispensa apresentações para quem vive aqui no Instituto de Educação, mas que é importante para quem vem de fora, que deve ser conhecida também, mas vamos acrescentar. A professora Maria Lúcia Rodrigues Miller possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestrado em Educação, História, Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora do Instituto de Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, coordena um grupo de pesquisa, núcleo de estudo e pesquisa sobre relações raciais e educação, que é o NEP. Faz parte da comissão editorial do Cadernos PENESB, ESE, UF. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação e relações raciais, atuando principalmente nos seguintes temas: educação e relações raciais, educação e desigualdades raciais, história da educação do negro no Brasil, relações raciais e ensino superior. Professora, também fique à vontade se preferir acrescentar algo no momento da sua fala. Então, passamos agora a fala do professor Deimar. Muito bem, bom dia a todos, bom dia companheiros, bom dia companheiras. É um prazer enorme estar aqui participando desse tão importante evento, ainda mais pela temática, né, ao qual fui convidado. Então quero já começar agradecendo pelo convite. Confesso me senti bastante lisonjeado e um tanto quanto preocupado, né, de estar sentado ao lado de duas sumidades da pesquisa em educação aqui no estado de Mato Grosso, principalmente, né? O tema que eu vou abordar, o tema que eu vou dialogar hoje, se refere à questão de gênero e à questão de raça, mas dentro de um recorte feito na área da saúde, que são as pesquisas que eu tenho desenvolvido ultimamente, ok? Então nós vamos discutir a questão de gênero, mais focado especificamente na questão da mulher, não vou falar da diversidade de gênero hoje, e na questão racial, mais centrado na questão da saúde, né, na questão da vulnerabilidade à saúde. E eu fiz, a princípio me convidaram também para fazer uma palestra, aí eu fiz uma projeção que eu gostaria de poder dialogar com o pessoal. Não sei como é que a gente faz agora. O Milo já colocou ali que a gente teria que descer, acho que nós vamos ter isso dentro de uma mesa e depois a gente volta para a mesa? Pode ser? Perfeito. Enquanto ele vai organizando ali, deixa eu já apresentar rapidamente o que me traz a essa temática hoje. No decorrer de 2010, 2011 principalmente, a pesquisa que eu desenvolvi naquele ano, e até 2012, que foi resultado do meu doutorado, envolvia a questão da vivência com HIV/AIDS. Né? Meu núcleo de pesquisa na Universidade Federal da Paraíba é o núcleo de pesquisa em vulnerabilidades e promoção à saúde,
e é um dos núcleos que tem feito um grande trabalho de pesquisa na área de vulnerabilidade ao HIV/AIDS, tanto em mulheres, quanto em pessoas idosas, quanto em jovens. Tá? O recorte que a gente fez envolvia mulheres casadas vivendo com HIV/AIDS. E nós vamos tentar discutir o que levou a essa vulnerabilidade, né? Qual foi o contexto que ocasionou a vulnerabilidade a que essas mulheres estivessem vivendo com HIV. E aí, nós fomos ampliando o trabalho, no decorrer de 2012 nós ampliamos o trabalho, para observar também a questão da negritude relacionada à vulnerabilidade às DST/AIDS. Daí que vem, então, o fruto da minha fala que eu trago para vocês hoje. Tá? Acho que dá para o pene, assim, aí, isso, não do lado. Aí, ok. Tá, então o tema da fala que nós teremos agora é a discriminação de gênero e de raça como uma problemática também da saúde pública, a vulnerabilidade às DST/AIDS. Okay? Lembrando então que no contexto de discriminação de gênero eu não vou abordar a questão da diversidade de gênero como poderíamos abordar em outro espaço, em outro momento, tá, okay? Talvez em outra ocasião possamos abordar também a questão da diversidade de gênero como um todo. Vamos lá. Eu começo esse diálogo trabalhando algo que geralmente assusta as pessoas quando vem o tema, né? É a questão do mito do amor romântico. Por que nós chamamos de mito do amor romântico? Isso, na verdade, não quer dizer que o amor não existe, eu não vou entrar nessa polêmica, mas há uma série de estudos que vem mostrando a influência da relação que nós chamamos de mito de amor romântico à questão da vulnerabilidade, em especial da vulnerabilidade feminina dentro das questões de saúde. Tá? O que nós podemos colocar aí, então? De onde que vem esse mito? Por que chama-se de mito do amor romântico? A partir do século XVIII, foi possível assistir a mudanças significativas na ideia acerca do amor. Né? Reforçava-se naquele momento o caráter insolúvel da submissão completa dos apaixonados à confiança e exclusividade no casamento, baseado na norma social de fidelidade inquebrantável. Então vem do século XVIII essa coisa do casamento, né? Dos moldes que nós temos hoje, da fidelidade plena, né? E de um contexto em que um passa a ser dono do outro, né? Subjetivamente aí que nós teríamos. Não era permitida a coexistência de outros projetos de vida para aquele casal, esperava-se que no casamento fossem supridas todas as aspirações, sentimentos, necessidades físicas e subjetivas dos companheiros envolvidos. Muito bom, é muito próximo ao que hoje ainda vemos quando se pensa no casamento. Quando se pensa no casamento, se pensa nesses moldes. Lembrando que nem sempre isso foi dessa forma. Tá? O que nós temos? Pode passar. Perante essa divisão, o amor romântico passou a caracterizar-se como sendo essencialmente feminino, pois comprometia majoritariamente a vida das esposas, que eram reduzidas e condicionadas a viver em função do casamento, se isolando do mundo externo, passando a contentar-se com as obrigações do lar. Então, desde o século XVIII, nós temos um contexto de submissão da mulher ao homem, que as mulheres a elas cabiam as tarefas do lar, cabiam as tarefas domésticas, enquanto os homens saíam para o trabalho. Daí vem já uma associação de que o amor romântico geralmente passa-se a associar o amor a um contexto feminino, né? E que isso estava ligado a um caso de submissão. O que nós temos então? Nós vamos ter três ordens imaginárias fazendo parte das famílias a partir do século XVIII. Quais são essas três ordens imaginárias? Primeiro, a passividade feminina. Nós passamos a ter uma ideia de que a mulher era o ser passivo dentro da relação marital. Até hoje, por exemplo, você tem aí vários discursos relacionados, né, de que a mulher tem que ser submissa, de que a mulher ela é passiva dentro da relação. Tá? O mito da maternidade, a mulher obrigatoriamente precisaria ser mãe, tá? E o mito do amor romântico, quer dizer, o amor é que faria com que todos estivessem ali dentro daquele contexto, vivendo plenamente, um sendo fiel eternamente ao outro. O que nós temos dentro desse caso? Se estabelece aí, então, a legitimação de práticas designadas ao poder masculino, por meio de um papel social do marido, retendo a companheira a dependência subjetiva, econômica e sexual. E principalmente dessa dependência sexual é que nós vamos falar no decorrer hoje do nosso trabalho. Em termos de HIV/AIDS, e desde a década de 80, né, nós já temos aí mais de 30 anos da epidemia de AIDS no mundo, tá? Isso começa a ser cada vez mais questionado. Por quê? Porque tal dependência subjetiva torna-se uma forma de ampliação da vulnerabilidade
em especial da vulnerabilidade feminina, à contaminação de DST/AIDS. Nesse sentido, vários estudos relacionam a vulnerabilidade ao HIV/AIDS à valorização do amor romântico. E depois, ao final, posso deixar uma lista de pesquisadores que trabalham com esse contexto, como, por exemplo, Saldanha, 2003, Azevedo, 2011, Silva, Tanage. São trabalhos que denunciam essa relação entre o contexto conjugal e o grande aumento de casos de contaminação HIV/AIDS em mulheres no mundo como um todo. De acordo com a divulgação pelo Ministério da Saúde dos dados do TCAP, em 2008, 97% dos jovens de 15 a 24 anos de idade reconhecem que o preservativo é a melhor maneira de evitar a infecção pelo HIV, mas o uso cai à medida que a parceria sexual se torna estável. Então, o que se observa por esse primeiro dado é que quando vai se tornando estável a relação sexual, automaticamente começa-se a não utilizar mais o preservativo. O percentual de uso do preservativo na primeira relação sexual é de 61%, caindo para 30,7% nas relações seguintes com a mesma parceria, ou seja, na manutenção do relacionamento com parcerias fixas. Veja que cai pela metade a utilização do preservativo quando a relação se torna estável. O uso do preservativo entre os indivíduos que declararam não possuir companheiro fixo foi consistentemente maior do que entre aqueles da mesma faixa etária que vivem um relacionamento com um companheiro estável. E o uso do preservativo na última relação atinge 23,8% entre aqueles jovens que vivem com um companheiro fixo, contra 56,6% entre os que não têm parceria estável. O que nós observamos por esses dados estatísticos é que, junto com o contexto da fidelidade, que se espera de uma relação, com o fortalecimento de uma relação, começa-se também a ampliar a vulnerabilidade à questão da saúde. Observando-se então que quando uma relação vai se tornando estável, as pessoas deixam de utilizar o preservativo. Neste cenário, em que a confiança pode levar à vulnerabilidade, e dadas as relações de poder estabelecidas na relação homem-mulher, as mulheres em geral se tornam ainda mais vulneráveis. Em 2010 foram registrados mais casos de AIDS em mulheres de 13 a 19 anos do que entre homens da mesma faixa etária. O volume de casos de contaminação em 2010 de mulheres jovens da faixa de 13 a 19 anos foi maior do que de homens jovens de 13 a 19 anos, demonstrando então uma mudança radical de casos de contaminação a AIDS no Brasil. Segundo dados do Boletim Epidemiológico de 2010, foram registrados 349 casos de AIDS entre meninas, nessa faixa etária de cima que eu mencionei, contra 296 notificações entre meninos. Dessa forma, a incidência da doença em mulheres jovens é de 2,9 para cada 100 mil habitantes, enquanto entre homens a taxa de 2,5 para cada 100 mil habitantes, o que demonstra uma total modificação do volume de crescimento na contaminação no contexto histórico. Enquanto que na década de 80 era quase que totalmente composta por homens, hoje você vê uma tendência de crescimento entre mulheres. Por enquanto estou falando de mulheres geral, daqui a pouco a gente vai entrar no caso de mulheres casadas. De acordo com o UNAIDS, há 33 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo, metade são mulheres. No Brasil, de 1980 até 2011, foram notificados 397.662 casos de AIDS do sexo masculino e 210.538 casos, 34%, do sexo feminino. Pode-se observar que o vírus ainda prevalece entre os homens, entretanto essa diferença vem caindo. Se em 89 a razão era de 6 homens infectados para cada mulher, em 2010 passou de 1,7 ou quase 2 homens para cada mulher. No mesmo ano, a taxa de incidência nacional entre homens foi de 22,9 casos de AIDS por 100 mil habitantes, enquanto que nas mulheres de 3,2 por 100 mil habitantes especificamente. O que nós começamos a observar nesse momento é a forma com que os números vão mostrando o crescimento no caso de contaminação em mulheres. Pode passar. E agora nós vamos olhar um mapa que assusta geralmente quando eu faço essa fala. Nós temos esse primeiro mapa, os municípios, veja os municípios brasileiros, com pelo menos um caso de AIDS em mulher entre 80 a 89. Nós temos aqui então, era até 89, até o final da década de 80, na primeira década da epidemia, a década de 80, a primeira década da epidemia, no caso do Brasil, onde que estava aqui demonstrado as contaminações. Agora, mostra o próximo gráfico. Isso é de 2005 a 2009, casos em mulheres no Brasil.
tá? Então, se você volta o slide anterior, por favor. Se nós temos aqui esse primeiro slide até a primeira década, nas duas décadas seguintes, que é a década de 90 e a década de 2000, tá? Nós vamos ter o próximo mapa, que é esse mapa com pelo menos um caso de mulheres no Brasil. Tá? O que demonstra, então, um enorme crescimento de contaminação em mulheres, tá? No país. Estou falando especificamente do Brasil. Se fosse falar do mundo, os dados são bem mais alarmantes e muito mais assustadores. Mas no Brasil, são dados alarmantes. Pode mudar. Agora sim, nesse caso eu selecionei da pesquisa, no decorrer do doutorado, passei 6 meses dentro do hospital Clementino Flagra, em João Pessoa. É um hospital muito parecido com o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, voltado apenas ao atendimento de doenças infecto-contagiosas. Tá? E no caso eu acompanhei jovens, o meu recorte foi jovens de 15 a 24 anos, tá? No caso recorte de 15 a 24 anos, eu acompanhei jovens que estavam fazendo acompanhamento ali, alguns ainda vivendo apenas com HIV, outros já vivendo com AIDS, tá? E alguns poucos casos de pessoas internadas no hospital. É que lá é feito todo o acompanhamento médico, psicológico, né? Então eu assessorava no acompanhamento psicológico dos jovens que procuravam atendimento lá. E aí eu trouxe para a nossa fala 4 vozes de mulheres casadas. Eu peguei somente as casadas, tá ok? Para que nós pudéssemos dialogar aqui e mostrar essa fase de crescimento aí. Vamos ver quem são elas. No meu estudo, os jovens que eu selecionei, para a tese eu coloquei só 10 casos. Eu sempre trabalho com a parte do princípio de veículos ideais, eu trabalho com nomenclatura de Deus, a mitologia grega. Então vamos lá, pode passar. Isso, eu tenho aqui as participantes, serão Letó, Atena, Perséfone e Hera. São 4 participantes que eu trouxe para que nós possamos dialogar. O que diz a primeira? No caso aqui é Perséfone, né? Diálogo com Perséfone. Nesse diálogo, um dos trechos de uma conversa com ela, que eu selecionei para trazer para que nós pudéssemos debater, eu coloco o seguinte: você, quando começou a namorar com ele, você não sabia, nem você nem ele? Aí Perséfone, ele sabia, aí ele fez de propósito, entendeu? Porque ele sabia e procurou. Você acredita que ele fez de propósito? Acredito, porque a primeira mulher dele também pegou dele. Graças a Deus eles tiveram uma filha, a menina não tem, até passei a considerar como filha também. Aí, assim, a mãe dele, já depois que ele faleceu, ela comentou comigo que ele falou para ela que ele transmitiu para muitas mulheres, não sei em torno de quantas. Hoje você utiliza preservativo em todas as suas relações? Infelizmente não, porque assim, esse rapaz que estava comigo, depois que o primeiro faleceu, eu só vim ter contato com ele pouco tempo agora. Então ele já tinha tomado a opção dele e ele não quis usar. Aí eu confesso que enquanto pesquisador me espantei, ele não quis usar preservativo, exatamente, ele não quis, e ainda assim, depois que eu dei a certeza a ele, porque ele já imaginava, até ele conhece o outro, é primo dele, ele conviveu um pouco com ele também. Aí depois que eu dei a certeza a ele, ele disse, eu prefiro morrer do que usar. Então a partir daí foi uma escolha dele, o que eu posso fazer, né? Esse é um caso, a gente vai debater daqui a pouco, de um dos relatos de contaminação de uma mulher casada que foi contaminada pelo marido, que é a Perséfone, uma jovem de 22 anos, tá? Ela está no segundo casamento dela, com o primo do primeiro marido, o primeiro marido já é falecido. A próxima participante é Hera. Nesse diálogo com Hera, eu coloco, você era casada quando se contaminou, você acha que outras mulheres casadas, a sua idade, também correm risco de se contaminar? Ela diz, acho. Por que você acha? Tem uma colega minha aqui também, que está aqui comigo. Ela também pegou do mesmo jeito com o marido. Nesse caso, nós temos então relatos aí, né? Ela traz que não era apenas com ela, que a amiga dela também havia sido contaminada da mesma forma. O próximo é Atena, esse é um caso bastante grave, inclusive, e aí vai entrar daqui a pouco, das minhas participantes, a Atena era a única negra que estudou. Das 4, a Atena era a única negra. O que nós temos aqui? Qual foi o caso grave dentro desse contexto? Um dos exames obrigatórios, quando se faz o pré-natal, é o exame de HIV, a testagem de HIV. Mas no caso de Atena, não foi feito o exame. Tá? E aí, o que aconteceu? A criança nasceu, o filho dela nasceu e foi para casa e começou a ficar muito mal. Começou a demonstrar um quadro de piora drástica e foi para o hospital. E ninguém sabia o que era, ninguém sabia. Isso passou-se 3 meses, o menino na UTI já, muito mal, ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí um médico resolveu fazer no menino o exame de HIV.
Então foi que descobriu 3 meses depois que o menino estava vivendo com HIV. No caso, o menino já estava vivendo com AIDS, né? E aí foram buscar todos os exames do pré-natal dela. Nenhum médico havia solicitado a ela a testagem de HIV. Se tivesse solicitado, a criança não teria, porque hoje quando você faz um acompanhamento pré-natal, a criança não teria sido contaminada, né? A criança foi contaminada por erro hospitalar. E aí a gente vai entrar também na questão de preconceito, né? Mas daqui a pouquinho a gente entra nesse debate. O que acontece com a Atena? Ela diz, eu chamei ele e falei para ele, eu fiquei louca, quase que porque para mim, eu não entendi qual era o problema. Ela até morrer. Quando ela falou a palavra que meu menino tinha, que era para ter feito em mim o exame, eu já pensava que já estava morto. Aí eu comuniquei para ele, chamei ele, falei desesperada, só que a reação dele foi muito, muito fria. O que foi que ele fez? Ele só chegou perto de mim e disse, calma, tudo vai se acalmar, tudo vai passar. E com 1 hora depois ele saiu para a casa da mãe dele para conversar com a mãe dele, e quando a médica me chamou para mim fazer o exame, disse para ele que tinha que fazer, ele disse que não ia fazer, porque já estava com 4 anos que eu estava com ele, e ele falou que com 2 anos tinha feito o exame, que tinha ido para Juazeiro, no Ceará, e tinha ido lá fazer o exame. Como é que ele fez o exame com 2 anos, se já estava com 4 anos que eu estava com ele, e eu não sabia que ele tinha que fazer esse exame? Você desconfia que ele já tinha o diagnóstico ou não? Aí ela responde, não sei, tá? Essa era o caso de Atena. Vamos para o último caso, são 4 mulheres, né? A voz agora é de Letó. Como você descobriu? O que te levou a descobrir? Eu fui fazer teste de rotina e fazer teste de gravidez, e nomei esse exame. Você já tinha tido um filho antes disso? Já tinha E e MC, são 2 outros filhos. Ok, até então não tinha dado nada? Não tinha dado nada. Aí 1 mês eu fui fazer o teste e deu HIV e deu positivo. Você tinha mantido relações com alguém antes do seu marido? Só com o meu outro marido, antes desse último. Ela também estava no 2º casamento. Tá? Bom, então por essas 4 vozes, nós observamos aqui 4 mulheres que foram contaminadas pelos seus respectivos maridos. Tá? O que leva a esse grau de contaminação? O que nós temos dentro desse contexto? Aí retornamos àquela voz lá no início, que fala da submissão, né, e do mito do amor romântico. Quer dizer, a partir do momento que a mulher ela se torna casada e se torna dependente do marido em todos os contextos, acaba se acreditando, né, que não há necessidade de preservativo. Tanto é que hoje nós estamos desenvolvendo, nosso núcleo de pesquisa lá desenvolvendo um estudo em todo o estado da Paraíba, com 25 municípios, né, dialogando a questão dos hábitos de saúde e da promoção à saúde. E mais ou menos, não tem ainda dados estatísticos, o estudo ainda está sendo feito, mas uma grande proporção de casos, as mulheres elas nunca utilizaram preservativo na vida. E nunca utilizaram preservativo porque sempre colocam, não, mas eu sou mulher de um homem só, né? E aí acaba se tendo então como resultado, esse contexto todo de contaminação que nós temos aqui especificamente. Pode passar. Tá. E agora, o que dizer então da população negra? Tá? Nós estamos focando na questão da mulher, né? Mas o que dizer também da população negra então? Bom, trabalhos recentes sobre HIV e AIDS chamam a atenção para o fato de que no Brasil, assim como em outros lugares do mundo, onde as desigualdades sociais são marcantes, a epidemia de AIDS atinge de forma mais intensa os grupos socioeconômicos menos privilegiados. Entre 2000 e 2004, por exemplo, o percentual de casos de AIDS entre as mulheres negras aumentou de 33,5% para 37,2%. Entre as mulheres brancas, no mesmo período, o percentual de casos declinou de 65,6% para 62,0%, né, para 62%. O que nós observamos aqui, então, é que há um crescimento dentro da população negra, enquanto que a população branca, né, acaba tendo um crescimento, ao contrário, uma diminuição de casos. Pode passar. A epidemia caminha para a pauperização, o aumento entre os mais pobres. Entre as mulheres, onde a população negra se encontra em maior proporção. Esses são dados do Ministério da Saúde de 2005, e a população negra brasileira mais pobre, morre mais cedo, apresenta níveis mais baixos de escolaridade, menor acesso a serviços de saúde do que a população branca. São os dados do PNUD de 2004. Pode passar. Ainda dentro desse contexto, por que nós chamamos a atenção para um processo de discriminação relacionado à vulnerabilidade ao HIV/AIDS? Porque há maiores dificuldades de acesso aos serviços de saúde e às ações em estudo de prevenção, diagnóstico e tratamento. Há níveis mais baixos de conhecimento sobre a transmissão do HIV e estudos demonstram também percentuais mais baixos de uso do preservativo em jovens das comunidades, principalmente. Pode passar. Tá? Ainda nesse contexto, o número expressivo de negras brasileiras ainda tem baixos níveis de escolaridade e não possuem plano de saúde. Na região serrana do Rio, por exemplo, essa é uma pesquisa que é publicada no
Ministério da Saúde, na região serrana do estado do Rio, 58,8% delas possuem apenas o ensino fundamental completo ou incompleto, e 55,6% não têm assistência de saúde privada. Por sentirem-se com menos poder de negociação diante do parceiro sexual, essas mulheres se expõem a contextos sociais de vulnerabilidade que podem culminar na infecção pelo vírus da AIDS e outras doenças e outras STs de modo geral. Pode passar. Ainda, uma pesquisa realizada com jovens mulheres moradoras de 10 diferentes comunidades do Rio comprova que 74% são negras, 39% são sexualmente ativas e 24% dessas mulheres são portadoras de alguma DST ou tiveram contato com alguma DST ao longo da sua vida. Pode passar. Nesse quadro que nós temos aqui, nessa tabela, nós vamos mostrar, por exemplo, nessa questão da discriminação relacionada à saúde, esse tema, né? Da taxa de mortalidade das principais causas em mulheres negras e brancas no Brasil, né, de 2008, esse dado foi publicado, de 10 a 29 anos, nós temos aqui no caso da AIDS, né, que é a questão da contaminação que estou discutindo, nós temos 2,2% em mulheres negras, enquanto que na taxa de mortalidade em mulheres brancas é de apenas 1,4%. Então, o que vai demonstrar que há também um contexto de discriminação relacionado à questão de saúde. E por que isso? Por que há essa situação? Pode passar a próxima lâmina. Nós temos aí a seguinte reflexão de Werneck, que ressalta que as iniquidades em saúde das mulheres negras são heranças das desigualdades postas pelas relações sociais e políticas, pautadas às discriminações de origem racial e sexista, violando direitos, impossibilitando as ações de políticas públicas, assim como dificultando o acesso à ascensão social e a um serviço de saúde de qualidade, igualitário e que respeite a diversidade racial. Pode passar o próximo e última lâmina. A vulnerabilidade das mulheres ao contrair o vírus HIV/AIDS esteve sempre relacionada a essas questões. Primeiro, ao contexto sociocultural. E aí, geralmente, quando você entra em... até um tanto quanto constrangedor, às vezes você está em uma conversa, né, de bar, por exemplo, e você começa a debater o tema, e geralmente a primeira pergunta que alguém faz: mas você tem acesso à informação, né? Isso, inclusive, aparece no artigo que a gente publicou, né? Essa fala: mas as pessoas hoje têm informação, não usam porque não querem. E não é tão simples assim, né? Vai qualquer um de nós aqui, né, chegar num posto de saúde para pedir preservativo. O olhar que o serviço de saúde tem sobre essa pessoa. Se é uma mulher, então, o olhar é muito mais cruel, né? Você já entra toda uma carga discriminatória no próprio olhar da pessoa que é o atendente do posto de saúde para a entrega do preservativo. Segundo, quando que são veiculadas campanhas de prevenção às DST/AIDS? Quando que são veiculadas geralmente? Perto do carnaval, né? E lá no dia da AIDS, geralmente as pessoas veem, mas parece que no Brasil as pessoas só transam na época do carnaval, não se transam mais no restante do país inteiro, no restante do ano inteiro, né? Porque só no carnaval aparece uma outra campanha. Lá no Nordeste aparecem também as campanhas na época de São João, porque a festa de São João é muito forte lá, né? Aí aparecem também campanhas de prevenção. Tirando isso, não há outras campanhas. E geralmente nas campanhas, são campanhas focadas num público específico, né? Por exemplo, tem uma outra fala, que hoje não trouxe para essa plenária, mas outra fala que eu discuto especificamente a questão da população LGBT, que nos 2 últimos anos houve um boicote às campanhas de prevenção à população LGBT, por conta, em especial, da bancada evangélica, que era contra e pressionou o Ministério da Saúde para tirar a campanha do ar, né? Então, só para mostrar alguns casos, que as campanhas não são campanhas que são acessíveis a toda a população, primeira coisa. Segunda coisa, ainda que haja algumas campanhas específicas, nós não temos no país uma cultura da utilização do preservativo, e quando a pessoa vai pedir preservativo, ela é vista como se fosse, né, uma prostituta ou qualquer coisa do gênero, o que é inadmissível. Então essa questão sociocultural, ela é extremamente forte nos hábitos de saúde brasileiro. E aí, eu não faço essa pergunta pública, mas é uma pergunta para cada um se refletir, né? Todo mundo aqui que é casado ou está namorando, pensa quantas vezes você utilizou preservativo com seu marido, com a sua esposa ou com seu namorado fixo, tá? E aí, não, mas aí entra aquela questão do mito do amor romântico do início da nossa fala. Não, mas eu sou casado com ele, eu confio nele. Tudo bem, né? Você pode confiar nele, mas será que ele confia nele? Ou será que ela confia nela? Né? Quer dizer, e hoje nós estamos num contexto extremamente complicado. Eu lembro que eu fiz essa fala uma vez lá em João Pessoa ainda, e uma senhora que estava na plenária falou: mas isso não é coisa de Deus. E aí, uma das colegas do
meu núcleo de pesquisa, ela terminou o doutorado também antes, Carlinha, ela é missionária da Igreja Batista, Carlinha, e fez o doutorado junto conosco. Né? E é muito bacana porque um estudo que a Carla fez é do índice de contaminação ao HIV/AIDS entre jovens evangélicos. Tá? Porque nós pensamos que o jovem evangélico ele não transa. E isso é um grande engano. Nós podemos olhar a partir de um olhar nosso, mas ao não se discutir a questão de saúde, ao não se discutir a questão da prevenção, tá? Com essa população específica, você acaba deixando uma população vulnerável. Tá? Você tira dessa população o direito ao acesso à saúde, uma vez que ela, ao não saber adequadamente, por exemplo, dos hábitos de prevenção, acaba entrando no contexto de vulnerabilidade extrema. Então a questão sociocultural é muito forte. A limitação na tomada de decisões quanto à sua vida sexual e reprodutiva. Nós temos ainda hoje, entre mulheres casadas, uma submissão muito forte ao marido. Tá? O domínio sexual ainda cabe ao homem, geralmente, né? Nas relações de modo geral. Isso é extremamente cruel. Porque, por exemplo, você vê no caso ali da voz de Perséfone, em que o marido ele se recusa a utilizar o preservativo com a esposa. Né? Esse problema vai aparecer também no grande número de contaminação em idosos, né? Que é um outro estudo que caberia também dialogar. O volume crescente de contaminação em idosos vem justamente disso, da recusa em se utilizar o preservativo nas relações sexuais, principalmente por parte do homem. As questões socioeconômicas, né? Aí entra a questão da dependência financeira. A mulher, por ser dependente financeira do homem, acaba não tendo condições de fazer a negociação da utilização do preservativo. E é o racismo que dificulta o acesso dessas mulheres ao serviço de saúde, né? Dado que o serviço de saúde, geralmente, nas comunidades periféricas, ele é extremamente deficitário, tá? Não tem o atendimento adequado, não tem acompanhamento e orientação psicológica. Isso acaba ampliando o grau de vulnerabilidade dessas mulheres. Então, pode passar a última lâmina. Era isso que eu tinha para colocar para vocês. Tá? Eu quero agradecer a fala de todos e depois fico aberto para as perguntas. Obrigado.